todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula EBD, nossa Escola Bíblica Dominical Online, e eu cumprimento os irmãos, desde já quero agradecer aos irmãos que têm acompanhado nossas aulas todos os domingos, e hoje eu trago para vocês um tema bastante, não é algo inovador, porém é algo que a gente precisa estar sempre se debruçando, porque nós vamos falar do Espírito Santo de Deus, né? Nós vamos falar, o nosso tema hoje é ouvindo a voz do Espírito Santo. E nesse estudo eu vou trazer então algumas informações, e ao longo do estudo nós vamos construindo essa questão do que é ouvir a voz do Espírito Santo e de que forma nós podemos construir esse hábito de estar dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma oração inicial para que o nosso Deus esteja então abençoando a nossa aula, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, desde já eu te agradeço, te louvo por esta rica oportunidade. Nós cremos que todas as coisas têm que estar de acordo com a tua vontade, no controle do Senhor. Por isso nós te pedimos, esteja conosco, nos direcione, nos capacita, nos dê sabedoria, para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero chamar então já o Ministério de Louvor, que vai estar fazendo um louvor para que nós iniciemos então a nossa aula. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar o
glória e bondade, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Amém, meus irmãos? Antes de entrarmos no nosso tema, então, que é ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos um versículo de Filipenses 4:13. O versículo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, ao término desse nosso momento, eu vou trazer algumas dicas rápidas, algumas dicas que talvez você conheça, mas de repente seja algo que você não conheça ou não pratique, que vai te ajudar então nos seus estudos bíblicos em casa, aquele momento que você se dedica então no estudo da palavra. E eu gostaria que vocês então guardassem com vocês, fosse aí ao longo do nosso estudo pensando também nesse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Qual a impressão que nós temos quando nós lemos esse versículo aqui de Filipenses 4:13? Amém? Então vamos seguir agora para o nosso tema, que é ouvindo a voz do Espírito Santo. Lá em Gênesis, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias para me acompanhar, por gentileza, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui que lá em Gênesis nós já tínhamos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós já temos aqui no princípio a presença do Espírito Santo de Deus. E é interessante porque diz que ele se movia sobre a face das águas. E aí eu pergunto para vocês: o que é o Espírito Santo de Deus? Qual é o conceito que nós temos do Espírito Santo de Deus? Nós sabemos que em alguns momentos a gente acaba ouvindo algumas coisas e nem sempre, talvez não com uma intenção ruim, mas nem sempre essas coisas que nós ouvimos, elas estão de fato pautadas nas verdades contidas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E nós sabemos que existem alguns conceitos que vai trazer o Espírito Santo de Deus como uma influência, como uma energia ou até mesmo como uma força ativa de Deus. E eu gostaria de desconstruir esse conceito com vocês hoje. Eu gostaria que nós tivéssemos uma compreensão bem sedimentada de que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é simplesmente um mover, ele não é simplesmente uma energia. Ele é uma pessoa, ele é uma personalidade que possui tamanha importância, tal qual Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Não há um degrau inferior para o Espírito Santo de Deus. Ele é tão importante quanto a figura de Cristo e quanto a figura do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então já vamos aí tirando essa impressão errada, essa falsa compreensão de que o Espírito Santo seja apenas uma energia
ou um mover que se manifesta em algumas situações ou em alguns momentos. Amém? Nós temos aqui no nosso estudo que fala pra gente assim que somente no Antigo Testamento a pessoa do Espírito Santo ela é mencionada em cerca de 88 vezes, apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso já é muito mais evidente, porque daí no Novo Testamento é quando o Espírito Santo de Deus ele tem aquele momento que ele vem, ele é o Consolador, e nós temos ali aquela atuação específica do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Então, por isso, no Novo Testamento, ele é muito mais presente do que no Antigo Testamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Atos, no capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. E a palavra do Senhor diz assim: Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui Cristo dando uma orientação para os apóstolos, para que eles aguardassem então que eles seriam posteriormente batizados com o Espírito Santo de Deus, o que é uma coisa maravilhosa. E nós vemos aqui uma promessa. O Espírito Santo de Deus, por esse texto bíblico, nós já podemos perceber que não se trata de uma pessoa, uma complementação, mas sim de uma pessoa dotada de personalidade, que iria ali, que os apóstolos, então, os discípulos, então, receberiam o batismo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Lá em João 14,16, gostaria que os irmãos também abrissem as Bíblias para que nós lêssemos também esse texto, onde a palavra ela nos diz assim. Então, João, capítulo 14, versículo 16. A palavra fala assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. É importante nós observarmos a palavra conselheiro e também a questão para sempre. Amém? O Espírito da Verdade. Olha, então eu vou reler esse versículo para vocês. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Quando nós vemos aqui que então nós receberíamos um conselheiro, e esse conselheiro, ele ficaria conosco para sempre. Ou seja, não se trata de um mover, se trata de uma personalidade, se trata de uma pessoa que nos foi dada para caminhar junto conosco. Não é apenas uma sensação que eu devo sentir esporadicamente. É alguém que eu preciso construir uma vida com ele. Eu preciso construir uma caminhada com o Espírito Santo de Deus, para que então nós tenhamos ali uma comunhão. E dessa comunhão haverá transformação, haverá frutos, nós vamos colher ali frutos dessa convivência com o Espírito Santo de Deus, dessa caminhada nossa com o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que estamos diante de uma pessoa, não estamos diante de um mover simplesmente, não estamos diante de uma força simplesmente. Amém? Nós vemos a figura do Espírito Santo de Deus substituindo então a Cristo, que até então estava junto ali com os seus discípulos. Amém? Então nós vemos aqui no caso que Jesus ele iria para o céu, mas ele rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador, que ficaria então conosco, esse conselheiro, para sempre.
Amém? É o Espírito Santo de Deus, esse com o qual nós temos que construir essa vida com Ele. Portanto, nós vemos, né, nesse ponto que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, uma personalidade. E de que forma nós podemos evidenciar isso à luz da palavra de Deus? Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus 28 e 19, peço para os irmãos abrir as Bíblias, então, Mateus capítulo 28, no versículo 19, a palavra diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Nós vemos aqui, a palavra cita Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós vemos citando o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, como uma personalidade, como alguém que não se trata apenas de um mover, não se trata apenas de é uma parte, uma sensação que eu sinto, o Espírito Santo, mas não, gente, Pai, Filho e Espírito Santo, não há uma dissolução ali, não há uma figura menos importante que a outra. A Trindade nessa questão, eles estão unidos, mas eles possuem ali cada um a sua especificidade e a importância deles é igual, não há uma diferença não há alguém mais importante, não há um mais importante que o outro. Os três possuem igual valor, igual importância, e nós devemos estar muito atento a isso, para não incorrermos no pecado de não entendermos o Espírito Santo de Deus da forma como ele precisa ser entendido, ser recebido por nós, e temos essa busca por essa comunhão com ele. Amém? Então, nós vimos que o Espírito Santo possui personalidade própria. Não se trata simplesmente de uma complementação a Deus. Eu gostaria ainda que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, onde o texto diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, com esse texto aqui de 1 Coríntios 2 e 10, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele possui um intelecto, ele possui uma capacidade de compreender, porque aqui diz, o texto diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece o mais íntimo do nosso Deus. Ele tem essa capacidade. Isso prova que ele é uma pessoa. Amém? Possui vontade própria. Lá em Atos 15 e 28, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, é legal. Então, assim, Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Então, aqui em Atos 15, 28, nós vemos que pareceu bem ao Espírito Santo. O que o termo pareceu bem? Foi da vontade dele. Ele entendeu necessário assim. Ele entendeu que seria interessante dessa forma. Então, nós vemos aqui que ele tem vontade própria. Amém? Se lhe pareceu bem, se ele entendeu que seria interessante dessa forma, é porque ele tem vontade própria. E mais uma vez, esse elemento contido na palavra aqui no livro de Atos nos permite entender a figura do Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Amém? Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 30, se os irmãos quiserem abrir também, aqui em Efésios 4, 30, nós vamos ler e a palavra nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se alguém pode se entristecer, ele também, em contrapartida, pode se alegrar. E se alguém pode tanto se entristecer como se alegrar,
logo nós entendemos que se trata de uma pessoa que é dotada de sentimento. Então nós vemos mais um elemento que nos permite concluir que o Espírito Santo é uma pessoa que tem intelecto, é uma pessoa que tem vontade e é uma pessoa que tem sentimento. Então, sim, há possibilidade de entristecer o Espírito Santo de Deus, onde a palavra diz então, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, esses versículos que eu trouxe para os irmãos, eles nos permitem compreender o Espírito Santo como uma personalidade, como uma pessoa. Então, desconstrói aqui nós estamos aqui desconstruindo aquela ideia de que o Espírito Santo de Deus seria apenas um mover, seria apenas uma sensação, seria apenas uma complementação. E não se trata disso, se trata de uma personalidade. Amém? E por que é tão importante nós entendermos essas questões em relação ao Espírito Santo de Deus? Porque quando nós entendemos que ele é uma pessoa, que ele é uma personalidade, que ele é dotado de intelecto, que ele é dotado de sentimentos, e nós entendemos que ele nos foi dado para nos consolar como um conselheiro, nós entendemos então que nós precisamos construir essa nossa vida com Ele, porque sem Ele não há como nós servirmos a Deus, não vai ter como nós construirmos uma vida com Deus. Por quê? Porque Ele nos foi dado para nos aconselhar, para nos ajudar nessa caminhada com o Pai. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir. Pela nossa força, pela nossa vontade, simplesmente, nós não vamos conseguir. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, se nós não estivermos buscando essa presença, essa comunhão, nós não vamos conseguir seguir a caminhada com Deus, construindo essa nossa vida com o Pai. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por gentileza, lá em Isaías 61:1, onde o texto diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então nós vimos aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Porque Ele me ungiu para pregar. É Ele. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Então, não conseguimos fazer por nossa própria força e vontade. O que fazemos pela força do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos capacita, porque Ele nos impulsiona, Ele nos direciona. Sem Ele, nós não vamos conseguir fazer, porque a palavra é muito clara, é Ele que nos dá essa capacidade. Amém? Então nós vemos que o mover do homem, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele opera esse agir de Deus na terra. É o Espírito Santo que vai nos dando essa capacidade de fazer aquilo que Deus vai nos direcionando, vai colocando o propósito ali no nosso caminho. Amém? Por favor, por gentileza, abre ainda lá em João 16:7, onde a palavra diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Olha só, olha o que a palavra nos diz aqui. Convencerá. Então, não somos nós que nos convencemos de que somos pecadores, de que precisamos nascer de novo, de que precisamos estar buscando todo dia melhorar, todo dia crescer em santidade na presença de Deus. É o Espírito Santo que convence.
Tudo começa pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra está muito clara nos dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E qual a importância desse convencimento? É a partir desse momento, quando nós tomamos consciência de que somos pecadores, de que somos falhos e de que precisamos nascer de novo, é que nós nos arrependemos do velho homem e nós queremos nascer novamente para Cristo. É a partir desse arrependimento que nós reconhecemos Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E é a partir de então que nós nascemos para a vida cristã. É a partir de então que nós começamos essa nossa caminhada. E por que começamos então? Porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu disso. Amém? Então, olha a importância da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha a importância de compreendermos essa figura, essa personalidade, esse conselheiro que nos foi dado, para que nós venhamos então alcançar a vida com Deus, para que nós venhamos então nos arrepender da figura do velho homem e começarmos a nossa caminhada com o Pai. Amém? Então, ou seja, sem nós nos arrependermos, o arrependimento ele é o princípio de tudo. Se nós não nos arrependermos, não há conversão. Se não há conversão, não nascemos de novo. E se não nascemos de novo, não há salvação. Olha a função, a importância daquilo que compete ao Espírito Santo de Deus operar em nossas vidas. Então, nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, como nós podemos ouvir essa voz? De que forma eu vou dando ouvido a essa voz do Espírito Santo de Deus? E de que forma eu vou deixando o Espírito Santo de Deus me moldar? De que forma vai havendo essa transformação? É de glória em glória, é de momento a momento, é de experiência em experiência, dia após dia. Nós vamos crescendo nessa intimidade com Ele e vamos construindo a partir daí a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14, a palavra diz assim: que a graça e a comunhão do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Qual a importância disso? Qual a importância desse versículo para a figura do Espírito Santo de Deus? Que a graça e a comunhão do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Nós vemos aqui a palavra comunhão. E qual a importância dessa comunhão? Qual a importância de buscarmos essa comunhão? Vamos ver o que a palavra... Eu trouxe aqui o significado, dois significados do termo comunhão. O que o nosso dicionário fala a respeito do termo comunhão? E ele diz assim: comunhão é sintonia de sentimentos. Comunhão é modo de pensar. Comunhão é agir ou sentir. É identificação. Então, se precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, se precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos do quê? De comunhão. Porque se comunhão significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, então eu vou ali construindo a minha mente, a mente de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. É forma de agir, é forma de sentir, é uma identificação. Isso é comunhão. E se nós precisamos, se a palavra diz o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, nós precisamos buscar então essa comunhão. Nós precisamos buscar então essa sintonia com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar esse nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque aí nós seremos moldados. Eu vou então, às vezes vocês podem correr e pensar assim: então eu vou começar a ouvir uma voz, vai haver uma luz, eu vou ouvir sinos tocando. É assim? Não é assim. É uma comunhão, ela é construída
dia após dia, buscando, dobrando o joelho e pedindo para Deus, Deus, me dê o Espírito Santo. Eu quero estar em comunhão com o Teu Espírito Santo. O Senhor nos prometeu o Consolador, que eu venha crescer em comunhão com esse Consolador, que eu venha crescer em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e que de glória em glória essa caminhada venha a ser construída, e eu venha a ser então transformado, venha a ser então moldado. É fácil? Não é fácil. Não é fácil estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes ele vai te falar uma coisa que você vai pensar, mas será, Deus? Ah, não deve ser isso. Mas se está te pendendo para o bem, é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai te mandar, te orientar para o lado ruim. Ele sempre vai te pender para coisas boas. A tendência da nossa carne é, de repente, tentar ignorar essa voz que nos manda perdoar, que nos manda orar por aqueles que estão, de repente, nos agredindo, nos ofendendo, levantando falsos testemunhos. Acontece, às vezes acontece. E aí o Espírito Santo de Deus vai falar para você, ore por ele, interceda em favor dele. E é fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ir crescendo nessa comunhão, porque é isso que vai nos transformando por dentro. É isso que vai nos aproximando de Deus e vai fazendo a diferença na nossa vida. E você vai cada dia mais sentindo a importância dessa presença do Espírito Santo, a importância dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque isso muda a nossa vida, isso muda a nossa mente, isso muda as nossas perspectivas em relação à nossa caminhada com Deus. Então nós precisamos buscar, através da busca, e não é de uma vez, é de glória em glória, é de momento em momento, é de experiência em experiência. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelando, ele vai nos levando a um nível maior de intimidade com Deus. E isso é maravilhoso, isso é transformador, isso é algo que muda a nossa vida, muda a nossa história para sempre. E nós não conseguimos mais viver sem. Nós não conseguimos mais viver sem buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Mas então, como que eu vou ficar atento à voz do Espírito Santo de Deus? De que forma? Nós já entendemos nós já conseguimos compreender que ele é uma pessoa, que ele é dotado de personalidade, que ele tem intelecto, que ele tem sentimento. De que forma eu vou ouvir essa voz? Olha só que interessante. Às vezes, nós temos dificuldade de ouvir, porque nós não permitimos, nós não damos liberdade para que essa transformação ocorra na nossa vida. Contudo, é simples nós identificarmos. Porque o Espírito Santo, como eu já disse anteriormente, ele nos impulsiona para coisas boas, ele nos leva para caminhos bons. Por exemplo, quando você sente, você está no culto, de repente, e chega o momento da oferta. E aí você sente vontade assim, nossa, vou dar o meu melhor, vou dar a minha maior oferta. Você sentiu no coração aquele desejo muito grande, eu vou dar a minha melhor oferta. E aí, aquele momento, até que você abre a bolsa, até que você pega a carteira, algo fala assim, não, dá a nota menor. Você não vai dar a nota maior que tem na sua carteira, dá a menor. Quem vocês acreditam que seja a voz do Espírito Santo? Aquele que te manda, que te direciona a dar a melhor oferta, ou aquele que te direciona a dar a menor oferta? Com certeza o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que está nos impulsionando a coisas contrárias à vontade da nossa carne. Porque a nossa carne, ela é mesquinha, é natural. Nós somos carne. Mas aí, a qual voz nós vamos dar razão? Nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo ou nós vamos ouvir a voz da nossa carne? Às vezes nós acordamos de madrugada e aí o Espírito Santo de Deus fala, vai orar, vai interceder. Aí você fala, mas eu estou tão cansado, amanhã eu vou levantar cedo, eu vou trabalhar. Eu não vou levantar. Qual é a voz do Espírito Santo? É a voz que te manda levantar e orar? Ou é a voz que fala, não, a cama está quentinha, continua dormindo? É muito fácil identificar a voz do Espírito Santo de Deus.
Amém? Se os irmãos estão conseguindo compreender, não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas o objetivo é que fique mais claro possível para que os irmãos consigam identificar essa voz que fala lá no nosso interior, que fala ao nosso coração. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes você está na sua casa e você sente uma vontade muito grande de, eu vou mandar um louvor para um irmão. Eu nem às vezes não tenho tanta intimidade, mas eu tenho contato desse irmão. Eu vou mandar esse louvor. Às vezes você fala, não, mas pode ser que ele nem goste, né, do louvor, ou, né, não vou mandar. É o Espírito Santo de Deus que está te mandando, porque às vezes esse irmão está precisando ouvir esse louvor. Já aconteceu comigo. Eu recebi um louvor de uma irmã da igreja e era um dia que eu realmente estava precisando ouvir aquilo. Eu estava assim, triste, eu estava angustiada. Às vezes a gente está tão triste, está tão para baixo que não tem nem força para orar. Amém? E aí você recebe algo de alguém que você não estava esperando. E aí aquilo fala ao teu coração. O Espírito Santo usou aquela pessoa para te alcançar, para te mandar uma mensagem. Amém? Através de um louvor. Às vezes através de uma palavra, às vezes através de um vídeo. O Espírito Santo, ele se move da forma como ele bem entender. Amém? Compete a nós o quê? Nos deixarmos ser usados. Amém? Então, se você está na tua casa de repente e sente uma vontade de mandar uma mensagem para um irmão e perguntar se está tudo bem, gente, não hesite, pergunte. É o Espírito Santo te direcionando, porque talvez esse irmão está carente, precisando desse cuidado. Amém? Vamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo, vamos ficar atentos, porque Deus usa pessoas para alcançar pessoas. E isso é muito lindo. Nós precisamos apenas nos deixar ser usado. Amém? Porque o Espírito Santo, ele vai falando. Então, é dessa forma que nós vamos ficando sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós vamos construindo esse hábito de prestar atenção nos pequenos detalhes. Eu já vivi assim situações que depois eu falei, meu Deus, só pode ter sido o Espírito Santo que me direcionou, que me colocou nesse lugar, que me mandou até esse lugar nesse momento. Que me fez ter determinado comportamento. É o Espírito Santo de Deus. Houve muitas situações em que eu fui tocada, em que eu fui alcançada. Por quê? Porque o Espírito Santo usou pessoas para me alcançar, para me abençoar. E isso é muito lindo. Isso nos mostra a importância de darmos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, é assim que nós vamos começando a ficar atenta a essa voz do Espírito Santo que vai falando ao nosso coração. Então, quando você sentir vontade, não hesite. Se é para o bem, é o Espírito Santo te direcionando. O Espírito Santo jamais vai falar para você fazer uma coisa ruim para alguém. Então, é muito fácil você identificar qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz da nossa carne. Amém? Então, vamos ficar atentos a essa voz, vamos prestar atenção e vamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo de Deus. Porque é assim, de glória em glória, que nós vamos construindo essa caminhada com Cristo, é de glória em glória que nós vamos aprendendo a ouvir essa voz que vai falando ao nosso coração. E qual a importância disso para mim enquanto pessoa? Tá, você falou que eu ouço a voz do Espírito Santo e ele vai me direcionar e às vezes eu vou conseguir abençoar pessoas. Mas e para minha vida? Irmãos, eu acho que não há coisa mais maravilhosa e especial do que ser usado por Deus. Eu não vejo algo mais maravilhoso na face da terra do que a possibilidade de sermos usados por Deus. Mas em contrapartida, você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você construiu uma caminhada dia após dia. Eu ouvi testemunhos de pastores que narrou histórias, por exemplo, que ele perdeu uma carteira e ele não conseguia se lembrar aonde foi que ele perdeu essa carteira. E ele orou ao Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo passou, e Deus passou para ele uma imagem como se fosse um filme, mostrando para ele aonde estava aquela carteira, aquele documento que ele precisava com urgência. Então nós vemos Deus cuidando das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então, assim, nós temos essa possibilidade, essa oportunidade. O Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, mas ele habita em nós.
e estará em nós para sempre. Amém? Então nós precisamos construir essa caminhada com Deus, nós precisamos ficar atento a essa voz do Espírito Santo de Deus, porque assim, de glória em glória, de momento em momento, prestando atenção nos mínimos detalhes, é que nós vamos conseguir nos tornar sensível a essa voz. E aí então construirmos uma vida, uma caminhada, termos essa comunhão, estarmos ali sensível, conseguindo ter o mesmo sentimento e ficarmos parecidos cada vez mais com o nosso Jesus, amém? Com o nosso Deus maravilhoso. No começo da aula, da nossa conversa aqui, eu trouxe então, eu falei que eu iria trazer algumas dicas para os irmãos hoje. E que dicas são essas? Eu pedi que os irmãos observassem aquele versículo que eu li inicialmente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque às vezes as pessoas usam esse versículo como uma frase de impacto, né? Para causar impacto, para de repente falar assim, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou super poderoso porque eu tenho um Deus. Nós somos super poderosos porque nós temos um Deus. Mas esse versículo em especial, eu tudo posso naquele que me fortalece, vamos ler ele dentro de um contexto. Vamos ler todo o contexto do versículo. Por quê? Vamos ver então o que Paulo ele traz esse versículo dentro de uma narrativa, dentro de um contexto. E ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Filipenses 4:11. Eu li do 4 ao 13. O tudo posso naquele que me fortalece é o versículo 13. Agora eu li dentro de um contexto. Olha que interessante. Quando usamos essa frase, o versículo tudo posso naquele que me fortalece, fora do contexto, ele nos passa uma ideia de conquista. Tudo eu posso conquistar naquele que me fortalece. Quando, na verdade, o contexto é o oposto. Paulo está dizendo aqui que em qualquer situação, seja passando fome, seja na fartura, seja qual for a situação, ele tudo pode. Ele pode passar, ele pode suportar. Por quê? Porque ele tem um Deus que o fortalece. Então, irmãos, percebemos que dentro do contexto, o versículo nos traz um sentido oposto daquilo que às vezes nós vemos por aí, as pessoas utilizando. E o que eu quero com isso, com essas dicas? Eu queria levar os irmãos à compreensão de que nós não podemos fazer uma leitura bíblica estanque, fragmentada. Então, se eu vou estudar, se eu quero trabalhar um versículo, eu preciso ler pelo menos um capítulo, para eu situar aquele versículo dentro do contexto. Se eu pretendo trabalhar um capítulo, que eu leia então o anterior e o posterior, para que eu traga aquilo contextualizado, para que eu não incorra no risco de passar uma mensagem, uma compreensão errônea daquilo que a palavra do Senhor está nos trazendo. Então, assim, vamos prestar atenção. Não podemos descontextualizar a palavra de Deus. Ela é um todo e nós precisamos observar isso tudo. O objetivo, essas dicas, é para que nós venhamos ficar atentos. Então, olha que interessante. Vamos buscar compreender o contexto no qual o versículo está inserido. Vamos procurar identificar de quem o versículo está falando e a quem ele está falando. Se você estiver estudando, como eu já disse, um versículo, procure ler todo o capítulo. Se você estiver estudando um capítulo, que você leia então o anterior e o posterior. Porque eu costumo falar assim que um texto fora de contexto, ele vira um pretexto. Amém? Um pretexto para justificar alguma coisa que você queira justificar. E não é esse o nosso objetivo, amém? O nosso objetivo é trazer a mensagem, aquilo que a palavra do Senhor nos traz.
Então, essa foi a dica que eu trouxe na aula de hoje e eu espero que venha ajudar os irmãos nos estudos em casa, nos estudos bíblicos. Talvez você já faça isso, né? Glória a Deus, mas de repente isso possa alcançar alguma pessoa que ainda não tem esse hábito, que ainda não começou a exercitar isso tudo. Então, observar quando você está lendo, a quem está falando, de quem está falando, qual é o contexto, quem é o apóstolo que está ali falando, quem é a narrativa a partir de quem. Isso é interessante para que a gente contextualize, então, o texto bíblico. Amém? Gostaria de agradecer aos irmãos que ficaram com a gente aqui, que acompanhou a aula. Eu espero que tenha sido de proveito, de algum proveito. Amém? Então, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma personalidade, não podemos de forma alguma compreender de forma diferente, é uma personalidade e nós precisamos buscar construir essa vida com Ele. Ah, mas eu vou sentir a presença de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi dom de línguas. Tá tudo certo, maravilhoso, acabou ali? Não, é todos os dias, de glória em glória. O Espírito Santo é uma fonte, ela não tem fim. Ela não se esgota, é o termo que eu gostaria de colocar. Ela não tem fim, não se esgota. Então nós podemos continuar buscando e nos enchendo cada vez mais. Quanto mais do Espírito Santo de Deus na nossa vida, melhor. E ficar sensível à voz dele, porque é essa voz que vai nos levar, nos aproximar cada vez mais do nosso Pai amado, maravilhoso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Vamos passar então para a nossa oração final, para que a gente venha encerrar nosso momento de reflexão de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu oro ao Senhor nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa alcançar a vida, meu Pai, de cada pessoa que esteve conosco nesse vídeo, que esteve assistindo esse vídeo, que foi tocado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, alcança o coração, abençoa a vida de cada um, meu Pai. Eu não sei qual é a necessidade dos Teus filhos, mas o Senhor é Deus e o Senhor sabe. Então, ó Deus, de todo o meu coração eu te peço nesse momento, acalenta o coração sofrido, acalma, meu Pai, a tempestade, o momento que cada um está passando. Eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos ter um dia abençoado, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre nós, nos guiando, nos direcionando, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que todos, estamos passando por momentos de dificuldades, às vezes um momento de angústia, às vezes aqueles que estão aí num período de isolamento social, às vezes por conta da contaminação pelo Covid. Que vocês venham estar buscando no Espírito Santo a força, porque é Ele que pode nos fortalecer para que nós venhamos continuar focados em Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Ainda que estejamos numa tempestade, vamos seguir olhando para Cristo, porque aí nós não vamos afundar, amém? Nós sabemos, como a gente viu aqui a mensagem lá em Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece, amém? E nós podemos passar pelas dificuldades, nós podemos passar por situações de tristezas, de angústias, às vezes de vontade de nem sair de dentro de casa mesmo, ou às vezes impossibilitado de sair de casa. Nós não sabemos, eu não sei qual é a situação que cada um está passando, mas eu não estou aqui falando de mim, eu estou aqui falando de Jesus, estou aqui falando do nosso Deus maravilhoso. E Ele pode te alcançar, Ele pode mudar a tua vida, mudar o teu coração. E ainda que estejamos passando por dificuldade, ainda que estejamos numa situação restrita, numa situação às vezes angustiante, nós passamos, porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece para passarmos. Amém? E só para constar, o estudo de hoje foi extraído dessa revista da Igreja Avivamento Bíblico, tá? Expondo Verdades Divinas, amém? Então, assim, só para constar, referenciar. Então, nós realizamos algumas outras pesquisas também para montar o estudo, mas a base central é a revistinha Expondo Verdades Divinas, amém? Então, eu agradeço aos irmãos que ficaram com a gente e que possamos ter um bom domingo na paz do nosso Deus maravilhoso, amém? Tenham todos um bom domingo na paz do Senhor.